Aprenda a ler livro para estudar. Vem comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar como é que você precisa organizar a sua vida de leitura de livros para conseguir economizar tempo e maximizar o teu aprendizado nesse processo. Eu sou o Dr. Felipe Paca, sou consultor de aprendizagem que ajuda as pessoas a estudar e a superar suas dificuldades. Um livro de estudos é um material de referência muito importante para você que está estudando para se formar em alguma coisa. Seja para concursos, seja para formação em graduação, seja para formação em algum curso específico, um livro é sempre uma boa referência para aprender algum conteúdo e algum conceito importante. Só que você aprendeu a ler livro na escola de uma maneira muito simples. Você pega o livro na primeira página e vai seguindo tudo o que está escrito nele até a última linha da última página. Essa leitura sequencial serve muito bem para narrativas, mas serve muito pouco para quando você está estudando. Isso porque a narrativa tem um fluxo de leitura que depende do que você faz e de como você lê o livro. Assim, se você estiver lendo uma história e pular algumas partes do livro, você vai perder momentos e vai perder informações que podem ser importantes para você entender a história no final do livro. Só que quando você estuda, não é assim que funciona. Livros que servem de referência técnica, eles não são livros de histórias. Eles não precisam de uma sequência narrativa para que você entenda o que está escrito neles. Eles servem de base de consulta e como base de consulta, eles não precisam ser lidos de uma maneira direta, como os livros de ficção. Entendendo isso, o que você precisa fazer é conhecer o livro de referência que você tem para poder identificar qual é o caminho para acelerar o teu aprendizado a partir desse livro. Normalmente esse caminho está estruturado em capítulos e o sumário do livro vai te apresentar qual é a sequência que o autor utilizou para organizar didaticamente o que você precisa aprender nessa obra. Os capítulos são, então, o melhor mecanismo de identificação de material para estudo em determinada sessão. Se você quer saber alguma coisa muito básica, você vai nos capítulos iniciais. Se você quer saber algo de funcionamento de mecanismo, provavelmente os capítulos no meio é que vão funcionar. Se você quer saber como usa, para que serve, o que você pode fazer com isso, os capítulos finais é que podem te trazer essa informação. A estrutura de capítulo de um livro de referência é uma estrutura que pode te auxiliar e que você precisa estar atento a. Agora imagina que você vai ler um capítulo. Esse capítulo ele também tem uma estrutura, ele também está organizado. Os livros de referência eles sempre são obras que facilitam a vida de quem estuda. Esse livro traz em um capítulo informações diversas e ao final dele provavelmente um resumo do que apareceu. São livros de estudo. No final do capítulo tem um resumo. O que você faz para ler? Você vai, entendendo isso, vai ler só esse capítulo. Olha como você é esperto. Aí você pega esse capítulo e lê inteirinho e no final você lê o resumo e pensa, entendi, eu lembro disso no capítulo. Pois está fazendo errado. Está fazendo errado porque o resumo ele pode direcionar você para o que há de mais importante no capítulo. Então, o que você precisa fazer quando vai estudar algum livro é identificar, em primeiro lugar, qual é a estrutura de capítulos e, ao identificar o capítulo que você precisa estudar, lê no capítulo o resumo antes de qualquer outra coisa. Isso porque em um capítulo o autor ele utiliza informações que não são as que ele quer defender. Para você organizar didaticamente uma obra, você precisa relacionar informações de uma maneira que facilite o entendimento de quem está lendo. Então o autor tem 3 tipos de informação que ele apresenta. Uma informação de contexto, que tem a ver com ideias que ele traz de outras pessoas. Uma informação de contexto contrário, que tem a ver com coisas que ele não concorda e que ele traz de outras pessoas. E a informação que ele quer te apresentar como original. Então, o que o resumo traz são as informações que o autor quer apresentar como originais, como essenciais, como fundamentais para aquele capítulo. Então, se você lê o capítulo no todo, você vai provavelmente confundir em algum momento o que é a ideia do autor original, o que é a ideia que ele traz para contextualizar a sua organização didática e o que é a ideia que ele traz para contrastar a ideia original que ele vai apresentar.
como é que você faz para ler um capítulo depois que você leu o resumo? O resumo vai te apresentar quais são todas as ideias originais que você precisa identificar. Aí sim você volta e começa a ler aquele capítulo tentando responder sempre duas perguntas. A cada frase que você lê desse capítulo, você precisa responder a pergunta: para que serve essa frase? Essa frase é uma ideia de contexto? Essa frase é uma ideia de contraste? Então você vai ter que identificar e responder a pergunta: para que essa frase que eu acabei de ler serve nesse texto? Em seguida, você tem que pensar: ela serve para isso, mas o que ela ajuda a explicar? Porque elas sempre estarão conectadas a um conteúdo, a uma essência, a uma ideia. Identificando a ideia, identificando se a ideia é do autor ou não, você tem clareza do que você está lendo e consegue usar essas informações de maneira mais rápida para poder organizar na tua cabeça as relações que você precisa fazer para aumentar o teu conhecimento. A leitura de livros para estudo é uma leitura não linear. Ela não precisa ser do começo ao fim do livro. Isso porque você precisa organizar a sua cabeça a partir das relações que você faz. E essas relações também não são lineares. Fazendo um resumo para você que é preguiçoso, um livro que não é de ficção, ele não precisa ser lido do começo ao fim do livro, porque você não tem nesse livro pedaços que podem ser pulados e atrapalhar o seu entendimento da história final. Um livro de referência para estudos normalmente é organizado e tem uma estrutura bem definida em capítulos. Esses capítulos servem de guia para você identificar qual é o conteúdo que você precisa estudar. Identificado qual é o conteúdo que você precisa estudar no capítulo X ou Y, você vai até o capítulo e ao final desse capítulo provavelmente haverá um resumo e você começa a ler este livro pelo resumo. Isso porque você precisa identificar no resumo as ideias originais do autor que está escrevendo o livro. Essas ideias originais serão apresentadas no decorrer do capítulo em contraste com ideias com as quais o autor não concorda e com as quais o autor traz para contextualizar a apresentação da ideia original dele. Então, quando você estiver lendo, você tem que responder duas perguntas. Para que serve essa frase? É uma frase do autor? É uma frase de contexto? É uma frase de contraste? E a segunda frase é: o que ela ajuda a explicar? Então, que tipo de informação traz essa frase que me ajuda a entender o que é que eu quero aprender? Assim, você acelera o teu aprendizado e facilita a tua memorização. Essas informações foram tão legais que eu tenho certeza que você não vai deixar de tacar um like agora aqui nesse vídeo. E também vai se inscrever e ativar o sininho para que esse vídeo chegue para mais pessoas e ajude ainda mais pessoas a estudar melhor. Aproveita e comenta quais são os deslizes que você faz quando você está lendo para estudar. Eu, por exemplo, durmo muitas vezes que eu estou lendo para estudar. De novo, não esquece do like e a gente se vê no próximo vídeo.